Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar de pé para iniciarmos mais um encontro de celebração, aonde o nome do Senhor Jesus será exaltado e glorificado. Amém? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Quero ler com você alguns versículos do Salmo de número 96. Salmo 96, a partir do verso 1. Se você encontrou, diga amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, terrível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, a terra o exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos, consoante a sua fidelidade. Amém? Um salmo tremendo que fala da grandiosidade do nosso Deus e que testemunha aqui também que toda a criação o adora. O salmo inicia falando que todos os povos devem cantar um cântico novo ao Senhor, devem adorar a Ele, e também finaliza falando que a criação também adora ao Senhor. Eu não sei se você já parou para observar muitas vezes quando você olha para o céu ou quando você está em determinado lugar e você observa coisas maravilhosas que Deus faz, seja no céu, nas nuvens, nas árvores, seja de noite, de dia. É maravilhoso ver como é aquilo que Deus fez para nós, as mãos poderosas que foram usadas para criar toda a terra, os céus, tudo que neles há, e também a forma como Ele nos criou. E se nós estamos aqui nessa noite, é para poder adorá-lo, é para poder reconhecer que somente Ele pode nos manter de pé, pode nos fortalecer, pode derramar sobre as nossas vidas nessa noite, neste início de semana, a sua presença, o seu grandioso amor. Eu quero te convidar a fazer isso nessa noite. Nós vamos estar orando neste momento, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade, que você tenha a liberdade de estar na presença do Senhor e abra o seu coração. Amém? Vamos orar juntos neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, assim como acabamos de ler na Tua Palavra, que nessa noite nós possamos, como igreja, levantar, ó Deus, uma adoração ao Teu nome. Possamos reconhecer que precisamos completamente do Senhor. Que a Tua glória venha sobre nós, que o Teu reino venha sobre este lugar, que a Tua presença seja viva, eficaz,
forte, ó Pai, do nosso meio. Também, ó Deus, na vida de cada uma das famílias, cada uma das vidas que estão nos acompanhando neste exato momento. Aonde estiverem, que ali haja também o Seu Espírito Santo. Que o mesmo Espírito que agir aqui sobre nós essa noite venha tocar vidas, venha trazer transformação e venha trazer, ó Pai, a revelação da Tua palavra. Nós te louvamos, nós engrandecemos o Teu nome nessa noite e estamos aqui para Te adorar. E toda a honra e glória sejam dadas a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e nós agradecemos. Levante suas mãos e dê uma forte salva de palmas. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor neste momento. Eu te convido a ficar à vontade na presença dEle, amém? Sei que às vezes o calor, a máscara acaba incomodando um pouco, mas se concentre em adorar o Senhor neste momento. Busque viver nesses dias aquilo que a igreja de Atos dos Apóstolos viveu. Eu não sei você, mas eu tenho um anseio, uma sede muito grande de podermos viver algo maior ainda do que foi o dia de Pentecostes. Se existe um povo que adora ao Senhor, eu creio que esse povo está aqui nessa noite. Eu creio que Ele está aí no seu lar, ao seu redor também. E juntos nós vamos pedir para que Ele venha nos encher com a sua glória e com a sua presença, pois é o que nós mais precisamos. Se não tivermos a presença de Deus e do Espírito Santo sobre nós, de nada adianta tudo o que fizermos. Por isso, nessa noite, clame a Ele com o seu coração. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Ao som da música, deste louvor, levante suas mãos neste momento, clame ao Senhor, peça para que Ele toque na sua vida agora. Se você precisa de cura, se você precisa de restauração, clame ao Senhor neste momento, meu querido. Erga a sua voz. Este é um momento não só de adoração, mas de clamar pela presença do Abba, Pai, aqui nessa noite. Por isso nós estamos aqui, Pai. Nós te louvamos. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor venha sobre este lugar com as tuas asas, ó Deus, cobrindo cada vida, envolvendo cada um com o teu grandioso amor, com as tuas poderosas mãos, Pai, trazendo cura, trazendo restauração. Oh, Pai, que toda autoridade que há no nome de Jesus, nós declaramos inoperante toda obra de Satanás nessa noite, toda obra do maligno, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Somente Teu Espírito Santo tem liberdade no nosso meio. Venha encher, Pai, cada vida, cada coração com a Tua palavra, com Tua presença, com Teu Espírito. Clame a Ele nessa noite. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Oh, aleluia. Tem liberdade no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Venha tocando cada vida nessa hora. Faz tua obra, Senhor. Oh, aleluia. Santo, 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 santo Espírito de Deus. És bem-vindo no nosso meio. Se você está sentindo a presença de Deus essa noite, levante as suas mãos e adore ao Senhor com uma grande e forte salva de palmas. Adore a Ele, pois é Ele que merece todo o louvor, toda a nossa adoração. Aleluia. Aleluia. Ainda de olhos fechados, eu quero te convidar a continuar na presença do Senhor e reconhecer o grandioso amor dele por nós. Se não fosse o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Jesus nos amou primeiro. E se você está aqui nessa noite é porque a graça e a misericórdia dele nos alcançou. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Nessa noite nós reconhecemos. Aleluia.
ele tem ciúmes de mim. Amor furioso de quem sou refém, fico dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim. Oh, Ele me ama tanto assim. Ele te ama, declare. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto. Ele ama, ele me ama, ele me ama. Eu sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra, os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. E eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto. Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto. Ele ama. Suas vozes declarem. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto. Ele ama. Jesus te ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto. Se Ele ama. Se você reconhece esse amor, agradeça a Ele com uma grande salva de palmas. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Continue com seus olhos fechados, igreja.
Continue adorando ao Senhor, agradecendo aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Abra sua boca e continue exaltando ao Senhor. Aleluia! Ele te amou, Ele se entregou naquela cruz para te dar vida e vida em abundância. Não é por um acaso que você está aqui, mas sim pelo amor que Deus derramou por nós. Aleluia! Te exaltamos, ó Rei dos Reis. Bendizemos a tua presença. Oh, glória, glória, glórias a ti, Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Abra sua boca, meu irmão. Glorifique ao Senhor. Aleluia! Agradeça ao Senhor pela sua vida. Agradeça ao Senhor pela sua família. Agradeça ao Senhor pela sua saúde. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem te dado. Levanta sua mão bem alto, diga assim: Senhor, mais forte, fala: Senhor, eu te amo, Tu és o Deus da minha vida. Nesta noite, eu vim aqui para te adorar. Senhor, fala comigo através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez, querido. Aleluia. Glória a Deus. Antes de você se assentar, vira para o irmão que está do seu lado, diga assim para ele: irmão, você é lindo. Ou você é linda, né? Diga assim: Jesus está na sua vida. Fala assim para ele: você é sarado e curado pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Podemos assentar, queridos. Você que está nos assistindo também, eu profetizo sobre a sua vida as ricas bênçãos do Senhor sobre você, sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor. Amém, amados? Eu não sei quantos estão aí felizes, amados. Eu sinto uma alegria tão grande quando nós estamos nos preparando para estar na casa do Senhor, né? Eu sei que, obrigado, Mateus, eu sei que nós estamos passando aí por todo esse processo, né? E estamos chegando a mais um final de ano aí. Eu não sei quantos já fizeram o seu balanço, né, de 2020. Eu já fiz vários balanços de 2020, irmãos, né? A gente tenta fazer as contas e tenta chegar aí né? Mas não tá fácil. Mas eu posso dizer para você que se você chegou até aqui é porque Deus preparou esse momento para você, amém? Quantos, né, que não vão ter o mesmo privilégio que você, né? Amigos, parentes que acabaram partindo, né, nesse período que nós vivemos. Eu queria que você, nesse momento, nós já vamos aproveitar aí esse momento de adoração ao Senhor. Nós vamos já meditar na palavra do Senhor. Vou mudar um pouquinho a ordem do culto hoje, né? A gente está acostumado já a ofertar, mas vamos deixar a oferta mais para o final, né? Você sabe que você vai ofertar ao Senhor, amém? Você já saiu da sua casa preparado para isso também. Mas nós vamos antes meditar na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que todas as vezes que a gente sai da nossa casa para ir para a igreja, eu saio com esse propósito de receber de Deus. Não é verdade? Eu saio com o propósito de ser ministrado
pela presença do Senhor. Quando eu saio da minha casa para vir para a igreja, eu falo, hoje eu vou lá, né? A gente encontra com o Senhor todos os dias. Mas na igreja é aquele momento que a gente vai encontrar com Deus juntamente com os irmãos. Amém? E aquele momento especial, né? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. O tema ou o assunto que eu quero abordar nessa noite é os tempos. Um assunto talvez assim meio que assustador, né? Tempos, né? Mas é importante a gente falar sobre isso. É muito importante que nós abordemos isso nesses dias em que nós estamos aí passando. Mateus 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 34. Nós vamos começar a ler aqui no versículo 34 e nós vamos ler até o 39. Amém? Quem achou, diga amém. Amém, glória a Deus. Então vamos ler, diz assim: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais esse momento. Nós cantamos, nós adoramos o Senhor. Agora também nós queremos ouvir a sua mensagem. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade neste lugar, para trazer esta palavra, essa revelação tão especial desta mensagem, ó Pai, ao coração de cada um. Não permita que o inimigo venha tirar essa oportunidade. Não deixe que o inimigo venha roubar esse momento de cada um aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que você também que está nos assistindo, prepare o seu coração, deixe aí o Espírito Santo falar com a sua vida nessa noite. Como eu falei, tempos. Amados, quando a gente fala de tempos, nós vamos pensar em várias coisas, né? Eu poderia falar aqui o tempo decorrido numa partida de futebol, né? O seu tempo de trabalho, o seu tempo de prestação de serviço. A gente poderia falar de tantas coisas, mas existe um tempo que não cabe a mim nem a você saber qual é esse tempo. E nós diríamos que esse tempo é o tempo de Deus, o Kairos, uma palavra diferente, mas Kairos significa o tempo de Deus, aquilo que nenhum de nós podemos saber, nenhum de nós podemos dimensionar. Como que é o tempo de Deus? O que nós precisamos é compreender a palavra do Senhor e aplicar ela na nossa vida. Não sei se você prestou atenção num dos versículos que o próprio Senhor Jesus aqui estava falando. Ele fala assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você consegue entender isso? Pode acontecer o que acontecer, queridos, mas a palavra do Senhor permanece. O tempo de Deus é Ele que determina o que vai acontecer.
Esses dias eu gosto de assistir o jornal do meio-dia aí, daqui de Jaú, né? E o apresentador disse assim, que alguém mandou uma mensagem para ele, falou assim, você falou que ia chover ontem e não choveu. Aí ele falou, às vezes a gente se engana. Não é que às vezes a gente se engana, é que Deus, Ele sabe de todas as coisas. E se Ele falar que não vai chover, não vai chover. Os estudiosos, as pessoas que olham o tempo, podem falar o que eles quiserem, mas se Deus quiser mudar, Ele pode mudar, porque o tempo pertence a Deus, amém? O tempo pertence a Deus. É Ele que determina as coisas, é Ele que vai fazer com que tudo aconteça. E muitos podem até perguntar, então por que tudo que está acontecendo? Amados, Deus sabe o porquê. Eu posso não entender, você também não vai entender, mas Deus, Ele sabe. Ele sabe, né? Como fala que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mas, amados, eu quero me atentar aqui a algo a respeito de Noé. Jesus falando sobre os últimos dias. Ali, amados, nós precisamos interpretar esse texto de várias maneiras. Uma que primeiramente Jesus falava com a própria nação dos judeus. Mas existem ali também algo relacionado a tudo, a nossa vida, ao tempo que pertence para nós também, né? Mas ele fala assim, inclusive o tema que eu coloquei, assim como foi nos dias de Noé, ou assim como foi no tempo da vida de Noé, né? Deus, Ele fez algo acontecer. Alguém já poderia dizer que Noé foi o maior evangelista de todos os tempos, mas Noé pregou e multidão se converteu? Não. Noé pregou durante todo o período em que ele estava construindo a arca, mas apenas a sua família é que entrou na arca. Mas, amados, nós poderíamos aqui dizer que Noé foi o maior evangelista de todos os tempos. Por quê? Porque ele conseguiu ganhar a família dele inteira para o Senhor. Quantos hoje evangelistas, pregadores de renome, não têm a sua família aos pés do Senhor? Já pregou para multidões. E muitos se converteram ouvindo a mensagem desses homens e mulheres de Deus. Mas quando ele olha para a sua família, existem pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Mas Noé, durante um longo período, pregou para uma multidão de pessoas, mas a sua família ele conseguiu levar para dentro daquela arca. Por isso eu posso dizer que ele foi o maior evangelista. Porque embora ninguém creu em sua pregação, levou para aquela arca a salvação a toda a sua família. Todos foram salvos e sobreviveram ao dilúvio. Então o exemplo de Noé deve nos motivar a lutar pela nossa família. Se você ainda tem alguém na sua família que não é cristão, não desanime, meu querido. Não desanime. Continue orando, continue falando de Jesus para essa pessoa. Vamos lá, queridos, nos tempos de Noé, o homem havia se tornado sobremodo mau. Se você for olhar lá para quando aconteceu em Gênesis, no capítulo 5 e 6, eu acho que é mais ou menos isso que está lá em Gênesis, relatando a história de Noé, né? O homem havia se tornado sobremodo mau, corrompido e violento. Será que Jesus estava equivocado em comparar os últimos dias com os dias de Noé? É uma pergunta, irmão. Será que Jesus comparar os últimos dias com os dias de Noé, ele está equivocado? Eu acredito que não. Eu acredito que Jesus não estava equivocado, muito pelo contrário. Ele sabia exatamente como estava o povo naquela época e também como o povo estaria nos nossos dias de hoje. Não, Jesus não estava equivocado. Com os olhos num passado muito atrás e ainda num futuro distante, Jesus pôde perceber a gravíssima semelhança que existia entre o tempo em que Jesus estava ali falando com os discípulos e o que aconteceu com Noé, e também o tempo que viria na frente, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, amados.
você vai entender que nós estamos vivendo num tempo bem parecido com o tempo que estava lá antes da arca. Você vai concordar comigo? Seria até exagero afirmar que hoje, como naqueles tempos, os desígnios do coração do homem tendem sempre para o mal. Não é exagero, é verdade. Diariamente nos deparamos com notícias as mais absurdas, envolvendo o aspecto da violência que tem atingido níveis inimagináveis. E é verdade, amados. É ou não é? Quando nós abrimos os jornais, as notícias estão ali, né? As pessoas utilizando de todos os meios, né? De todos os artifícios para poder de alguma forma ganhar alguma coisa. As notícias de corrupção, de roubo, tomando conta das páginas dos nossos jornais, espaço dos telejornais, desvio de dinheiro público. É até difícil falar um negócio desse, né, irmão? É bem complicado, né? Mas é o que a gente percebe nos nossos dias de hoje. É assim que está o mundo. Falsificações, suborno, mentiras, tudo em nome de um enriquecimento fácil e rápido, às custas de muitas vidas, né? A gente escuta os noticiários hoje falar que poderia se ter evitado muitas mortes aqui no Brasil por causa da atitude de algumas pessoas, porque eles não estão preocupados tanto assim como dizem com as pessoas, mas muito pelo contrário, estão mais preocupados com o seu status, né? Como que vai ser a sua campanha, como que vai ser a sua trajetória. Amados, é difícil. Então, creio que você concorda que vivemos igual aos dias de Noé, certo? Eu imagino que a maioria das pessoas hoje vão pensar como eu. Nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Vamos voltar lá para o texto, né? Só para a gente conferir. O que Jesus falou para aquele povo? Deixa eu voltar aqui. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Será que está diferente nos dias de hoje? Não. As pessoas estão vivendo, Lucas falou ontem aqui, né? As pessoas estão vivendo como se elas vão ficar a vida inteira, a eternidade aqui nessa terra. Amados. As pessoas, o ser humano está vivendo aqui como se a vida dele se resumisse somente aqui nesse lugar. E era o que estava acontecendo com o povo na época de Noé. O povo se esqueceu de Deus. E meus irmãos, o povo nos dias de hoje também se esqueceu de Deus. E é mais triste ainda, é quando a gente encontra muitos cristãos que também estão se esquecendo de Deus. Eu vou ser bem claro no que eu vou dizer. Muitos cristãos, com a desculpa de que eu tenho medo de pegar essa doença, não querem mais nem encontrar o irmão mais. Não, irmãos, olha que armadilha que o diabo colocou. O medo, não estou falando que é doença, estou falando o medo que ele lançou nas pessoas. As pessoas hoje têm medo de ir na igreja. As pessoas estão com medo de ir na igreja, mas não tem medo de ir para tantos outros lugares, né? Estamos vivendo como nos dias anteriores ao dilúvio. Lá no comecinho, né, lá em março, né, foi quando surgiu o negócio aí do coronavírus, né, aqui no Brasil.
o povo estava tudo com medo, né? Aí todo mundo ligava, o pastor ora, ai pastor isso, ai pastor aquilo e não sei o quê. E agora o que vai ser, né? A igreja, eu queria tanto ir na igreja que não sei o quê. A igreja está fechada, nós não podemos ir na igreja. A igreja está aberta, cadê o irmão? A igreja está aberta, as portas da igreja estão abertas. Cadê esse povo que tanto falava de igreja lá atrás? Esse povo que tanto corria falando eu quero ir na igreja. Cadê esse povo? Estamos vivendo como nos dias de Noé. Comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Amados, nós podemos aprender com Noé como que nós podemos ser salvos nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós podemos aprender com Noé. A primeira atitude que eu quero destacar na vida de Noé foi a sua fé. Sabemos que Noé foi um homem de fé. Você vai entender comigo porque ele deu crédito à palavra do Senhor quando lhe disse que enviaria sobre a terra um dilúvio. Agora eu vou te perguntar, Noé sabia o que era chuva naquela época? Não, porque não chovia como chove hoje. Não chovia. Noé nunca tinha visto falar em dilúvio, não sabia nem o que era isso, porque não existia naquela época essa situação. Hoje, se a gente falar em tempestade, todo mundo sabe. Esses dias atrás aí em São Carlos, lá praticamente quase destruiu a cidade, né? Mas na época de Noé, ele nunca tinha visto isso na vida dele. Nem imaginava o que seria uma inundação, né? Nem sabia o que era isso. Mas de repente, amados, Deus falou para ele sobre um dilúvio. E ele teve fé nessa palavra. Mas, amados, essa escolha de Noé, e agora preste bastante atenção nisso, a escolha de Noé, né, trouxe alguns sacrifícios para a sua vida. Em primeiro lugar, o chamado implica em colocar-se radicalmente contra todo e qualquer projeto pessoal. Amados, Noé era pai de família, Noé tinha esposa, Noé tinha filhos. E quem é pai sabe do que eu estou falando. Você tem projetos para sua família, tem ou não tem? Tem ou não tem? Quem aqui é casado tem família? Todos nós temos projetos. Vou tomar um exemplo aqui, o Vanderlei está construindo uma casa, né, Vanderlei? Se de repente Deus falasse assim para você, Vanderlei, quero que você construa uma casa, não, eu quero que você construa uma arca agora, e aí? Mas, amados, para analisar, Noé era um homem, um pai de família, tinha sonho, tinha projeto. De repente Deus fala assim para ele: Noé, eu quero que você construa uma arca, porque eu vou mandar água e eu vou destruir a terra com um dilúvio. Ele teve que parar todos os seus projetos, todos os seus sonhos, tudo que ele planejava para construir uma arca, coisa que ele nunca tinha visto na vida dele. Então, amados, em primeiro lugar, pensando em fé, ele teve que ser radical na sua decisão. Sem dúvida, como todo ser humano, ele havia traçado planos para ele e para a sua família. Porém, em determinado momento, ele recebe a voz de Deus avisando que a terra seria destruída e que ele havia sido escolhido pelo Senhor para construir uma arca. Mas é coisa de louco, irmãos, isso? É ou não é? Naquela época, irmãos, é coisa de doido. Quantas vezes provavelmente Noé ouviu: você é louco, cara, você está maluco? Não vai acontecer isso não. Amados, a gente não sabe qual foi a primeira reação da família de Noé. Será que a esposa dele, quando Noé chegou e falou assim: ó, minha mulher, é o seguinte, sabe aquele plano lá de comprar
uma mesa nova, de comprar uma televisão nova. Sabe aquele plano de fazer aquela viagem, né? De levar você para conhecer lá Fernando de Noronha, né? Levar você para fazer aquela viagem tão sonhada da sua vida, a segunda lua de mel. Sabe, meu amor, vai ficar para terceiro, quarto plano. Mas por que, meu bem? Porque Deus mandou eu construir uma arca. Como você acha que foi a reação da mulher de Noé quando falou isso pela primeira vez? Mulheres, qual seria a sua reação? Seu marido está juntando dinheiro para comprar um carro zero lá na concessionária e você não está esperando esse dia, né? Oxe, nós vamos comprar um carro zero no final do ano, né? Aí de repente seu marido fala assim para você: bem, aquele projeto vai ficar para depois. Mas por que, meu amor? Porque nós vamos ganhar um outro carro? Não, porque Deus mandou eu construir uma arca. O que você ia falar para o seu marido, mulher? Seja sincera. Você ia falar: você está louco? Se você fizer isso, eu largo de você. Amados, a Bíblia não fala, mas aqui eu estou conjecturando com você. Eu imagino que a princípio a família ficou assustada. Que negócio é esse de construir arca, né? Que negócio é esse? O que é isso? Nós não sabemos, mas a gente percebe que no final de tudo eles acabaram aceitando, porque eles foram para a arca, né? Eles aceitaram o desafio. Graças a Deus, a família, né, de Noé também acreditou. Logo depois Noé depara-se com um outro grande desafio. Qual era o grande desafio? Construir a arca. Para os olhos de todos, não teria serventia alguma. Porque, como eu falei, amados, nunca tinha acontecido chuva como Deus estava falando para Noé. Então não era necessário construir uma arca na atual condição, da maneira que eles estavam vivendo. Então, aos olhos dos seres humanos ali, não teria serventia alguma. Noé, assim como todos os outros homens de fé apontados na Bíblia, não era um super-herói. Era um homem como qualquer um de nós, sujeito às mesmas carências e fraquezas durante o seu longo e penoso trabalho de construção da arca. Eu creio, amados, que ele teve momentos íntimos de conflito. Porque a construção daquela arca não foi uma construção do dia para a noite. Demorou. Agora você se coloca no lugar de Noé. Ele colocando aquela madeira, batendo os pregos. Eu não sei você, meu irmão, mas eu, quando eu estou fazendo alguma coisa, ou quando eu não estou fazendo nada, eu estou andando para as ruas, às vezes eu começo a ficar, a minha cabeça, mas eu fico pensando, perguntando as coisas para mim mesmo e respondendo, perguntando as coisas para Deus. Eu não sei se você é igual a minha pessoa, mas eu sou assim, né? Amados, eu imagino que Noé estava lá, batendo aqueles pregos e dizendo assim: mas Deus, isso é verdade mesmo? Será que vai vir isso aí? Deus, confirma isso no meu coração. Eu estou aqui, né, suando, sendo caluniado. Porque, amados, não era um homem como eu e você, com sentimentos, como cada um de nós. Porém, sua fé no Altíssimo falou mais alto e ele foi até o fim, cumprindo fielmente o que Deus lhe havia comissionado. Queridos, nesses tempos, nós precisamos ser fiéis a Deus. Não importa o que vem contra nós, não importa o que as pessoas falam contra a sua vida, não importa o que as pessoas dizem a seu respeito, contra a sua família, você precisa acreditar e ter fé nesse Deus que é poderoso. Como ele disse, os céus e a terra poderá passar, mas a minha palavra não passará. Se ele disse que vai vir buscar a sua noiva, a noiva precisa estar preparada. Segunda coisa, firme e constante na obra de Deus. Firme e constante. Percebemos que a rotina social,
os valores gerados pelo sistema e o amor ao estabelecido por este mundo fizeram com que aquela sociedade nos dias de Noé não percebesse a verdade pregada por Noé. Será que nós temos alguma coisa parecida nos dias de hoje? Mas eu não sei se você entendeu o que eu li aqui. A rotina daquele povo, os valores gerados no coração deles, né? Não se apercebiam ao que Noé estava falando a respeito de Deus, do que iria acontecer. Não é diferente hoje. Você prega a respeito de Jesus, você fala sobre a vinda de Jesus, e tem muitas pessoas que parecem que elas estão em outro mundo. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Você fala para as pessoas a respeito da volta de Jesus e parece que você está falando com uma pedra. Era isso que estava acontecendo naquela época. As pessoas estavam tão ligadas, né, naquela vida social delas, que Noé falando sobre o dilúvio, parece que estava entrando aqui e saindo por aqui das pessoas. Nós estávamos conversando, eu e minha esposa, ontem. Interessante, amados. Quando as igrejas começaram a fazer as suas lives, lá atrás, dava-se muita audiência nas lives, não é verdade? Dava audiência, estourava. E o povo ficava ali até o final, né? Hoje, vai lá olhar para você. Percebe lá. São poucos que entram e poucos que permanecem ouvindo a palavra. Mas coloca lá uma live do Felipe Neto. Coloca lá uma live desses caras que ficam falando coisa que não tem sentido nenhum. Enche de pessoas lá. Lota de pessoas ali. E eles ficam ali horas e horas e horas, né? Tentando ouvir aquilo que aquelas pessoas estão falando, né? Tentando. E às vezes, amados, eles perdem um tempão para ouvir um monte de coisa sem sentido. Sem sentido nenhum. E é isso que estava acontecendo com o povo lá atrás, da época de Noé. Não creram nem mesmo quando essa verdade alcançou as dimensões de uma embarcação que tinha o tamanho de 2/3 de um campo de futebol. Eu não parei para comparar, mas segundo o que eu estava lendo, parece que as dimensões da arca que Deus mandou Noé fazer era mais ou menos 2/3 de um campo de futebol, né? Então não era uma coisa pequena, era muito grande, né? Era muito grande. O amor a esse mundo e os seus padrões atrativos falaram mais alto. Aqueles corações mais alto do que a própria altura da arca. Não impressionaram eles o que Noé fez sozinho. Isso não trouxe impressão nenhuma para eles. Ninguém parou para pensar assim, peraí, alguma coisa está diferente. Como que esse homem, só ele e a sua família, construiu algo tão grande assim? Algum significado tem nisso? Ninguém parou para pensar nisso. Porque eles estavam tão ligados à vida cotidiana do seu dia a dia ali, tão ligados na convivência, como diz ali o próprio Senhor Jesus, casavam e davam-se em casamento. Eles estavam preocupados ali com a sua vida diária e não conseguiam ver o que Deus estava fazendo através da vida de Noé. Não é diferente nos nossos dias de hoje. As pessoas estão tão preocupadas com as suas coisas, com os seus afazeres, que elas não conseguem perceber o que Deus está fazendo. Os sinais da volta de Jesus. Os sinais. Se formos aos dias atuais, veremos o mesmo quadro, veremos essa mesma atitude, não somente entre as pessoas que não acreditam em Deus, que não creem na veracidade da Bíblia, mas até mesmo
por parte de alguns que dizem crer no que nela está escrito. Amados, isso é mais triste. Quando aquele que diz que é um cristão, mas ainda não consegue perceber o que está acontecendo no mundo hoje. Não consegue. Igreja, você precisa acordar. Nós, igreja, precisamos acordar. Para muitos, o ato de abrir mão desse sistema, do comer, do beber, do casar e dar-se em casamento, será muito pesado, e o amor a tais valores falará mais alto do que a fé na própria palavra de Deus. Isso é verdade, irmãos. As pessoas não conseguem se desligar das coisas aqui deste mundo. E às vezes, para muitos, na hora da escolha, preferem ficar com as coisas desse mundo e não querem estar com as coisas ou ficar com aquilo que é de Deus. O apego a este mundo e as suas rotinas e os seus valores é uma força muito grande, pois está diretamente relacionada à vaidade do coração. Em termos gerais, o sentimento dessa geração é o mesmo que havia na geração de Noé. É o mesmo, irmãos, não mudou. Não mudou. O mesmo sentimento que tinha na geração lá de Noé é o mesmo que ainda está acontecendo nas pessoas nos dias de hoje. E terceiro, amados, terceiro ponto que eu quero destacar aqui é confiar em Deus. O Senhor Jesus descreve o total descaso, zombaria e descrédito dado a Noé por aquela sociedade. Isso nos lembra muito a atitude que muitos estão tendo nos dias atuais. Amados, Noé, durante todo o tempo que ele esteve construindo aquela arca, ele sempre falou para aquele povo, alertando eles sobre o que iria acontecer. O que Deus tinha revelado para ele: olha, vai acontecer um dilúvio, e essa arca aqui é para proteger aqueles que querem. Noé pregou isso, mas ninguém deu ouvidos à mensagem de Noé. Nos dias de hoje não é diferente. Você prega a respeito de Jesus, você fala sobre o Senhor, você prega a respeito da vinda de Jesus, e tem muitas pessoas que ainda não querem acreditar. Não querem. Não querem. Precisamos confiar em Deus. E por último, queridos, uma grande lição para os nossos dias. Também eu e você temos um chamado para os nossos dias. Se uma aliança foi feita com Noé, lá em Gênesis capítulo 6, no versículo 18, uma mais preciosa foi feita conosco, selada com o próprio sangue do Filho de Deus. Se pregos feriram a madeira na construção da arca, porque aquela arca representava, vamos aqui dizer, queridos, que aquela arca representava Jesus, porque Jesus é o Salvador, amém? E a destruição estava vindo para o mundo, e Noé estava pregando a respeito daquilo que Deus tinha falado para ele. E olha, aqui está a direção: se você entrar na arca, você será salvo. A arca era Jesus. A arca era Jesus. Então, queridos, há uma grande lição que nós precisamos aprender. Se uma aliança que foi feita com Noé ali, existe uma aliança mais preciosa que foi feita conosco, selada com o próprio sangue do Senhor Jesus. Se pregos feriram aquela madeira na construção da arca, na nova aliança, pregos feriram a própria carne do unigênito Filho de Deus. Ele é a nossa arca, Ele é a nossa libertação, Ele é o nosso Salvador. O que Jesus falou em João capítulo 14, versículo 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a arca que nos leva até Deus.
Jesus. Pregos foram cravados nas mãos de Jesus. Pregos foram cravados nos pés de Jesus. E quando ele estava naquela cruz, ele disse: está consumado. Ele é a nossa arca da salvação. Uma arca que não tem limites de espaço e que comporta em seu interior todos aqueles que creem em Jesus. Você crê em Jesus, meu irmão? Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, então você está dentro dessa arca. Mas quando eu estou falando em crer, tem muita gente que você sai aí fora e perguntar para ele: você crê em Jesus? Ele fala: eu creio. Mas ele não crê no Jesus verdadeiro. Ele crê num Jesus que ele criou dentro dele. Mas esse Jesus que nós estamos falando aqui, esse é o verdadeiro. É aquele que se tornou por nós a arca da salvação. O nosso chamado nessa geração é semelhante ao de Noé. Eu e você temos esse chamado. Vivemos em meio a uma geração corrupta, violenta, e que na maior parte das vezes apenas se inclina para o mal. E é isso que nós vivemos. Nosso chamado é para anunciar o Evangelho. O nosso chamado é para dizer: esse é o tempo, esse é o momento de você abrir a sua boca e falar. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé nesse momento. Você que está nos assistindo também, eu gostaria que você aí na sua casa fechasse os seus olhos. Você que está aqui também comigo no templo, fechasse os seus olhos agora. Aqui nesta palavra nós podemos sentir a clareza de Deus com relação aos tempos que nós vivemos nesse dia. Jesus, quando estava falando com aquele povo, tomando como exemplo o tempo em que Noé foi direcionado por Deus para construir uma arca, e talvez ninguém conseguisse entender o que estava acontecendo. Nos dias de hoje, quando a gente prega, quando a gente fala a respeito de Jesus, tem muitas pessoas que não conseguem interpretar, não conseguem entender. Mas nesta noite, eu quero orar junto com você. Antes dessa oração, eu quero fazer aqui um apelo. Se você nesta noite, após ouvir a mensagem do Senhor, você na sua casa também, após ouvir a mensagem do Senhor, e você entende que nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está nos avisando, o Senhor está nos levando a interpretar os tempos, a compreender tudo aquilo que está acontecendo, que você nesta noite hoje foi tocado pela palavra do Senhor, foi ministrado pelo Espírito Santo do nosso Deus Todo-Poderoso, e você nesta noite quer dizer: Senhor, eu quero, Pai, estar com o Senhor, eu quero fazer parte, eu quero estar nessa arca, eu quero receber a salvação, eu quero ser livre. Eu quero orar com você. Levanta sua mão aí onde você está. Toda a igreja de olhos fechados nesse momento. Se tiver alguém aqui hoje, levanta sua mão. Eu quero orar com você. Na sua casa também. Se tiver alguém, você pode aí na sua casa se manifestar, ou até mesmo colocando aí no bate-papo da nossa live, você pode colocar: eu quero. Faça isso. Eu quero nesse momento orar, e eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Diga: Senhor meu Deus, depois de ouvir a sua mensagem, eu entendo que eu preciso recebê-lo. Eu quero, Senhor,
fazer parte do seu reino. Eu quero, Senhor, estar contigo. E nesse momento eu recebo esta palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome do Senhor Jesus. Ainda com seus olhos fechados, eu vou orar, Pai. Senhor, nesse momento eu quero orar pela tua igreja, por todos os nossos irmãos que estão aqui. Meu Deus, eu sei que nesses dias nós estamos sendo desafiados para um novo tempo, para coisas novas que o Senhor está preparando para nós. Por isso, nesse momento, meu Deus, eu oro por cada irmão que está aqui hoje, por aqueles que não puderam estar, ó Deus, o Senhor conhece esses corações, que eles possam ser visitados nesse momento, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, Pai, nesta noite, que eles possam ser revestidos pela Sua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. De pé ainda, queridos, nós vamos ofertar ao Senhor nesse momento. Eu vou lembrar um texto lá de Mateus capítulo 6, versículo 33, que fala assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando fala-se de buscar o reino de Deus, fala-se de colocar em primeiro lugar tudo aquilo que pertence ao Senhor. E quando nós falamos sobre oferta, nós estamos falando sobre estar colocando diante de Deus aquilo que Deus tem nos dado, né? Nós somos mordomos, nós somos administradores. Então, nesse momento, eu gostaria que você pegasse a sua oferta, seu dízimo. Aqueles que estão nos assistindo, se você gostaria de estar ofertando, dizimando no nosso ministério, é só nos procurar. Você vai ser orientado de como você pode fazer isso. Vamos orar agora. Pai amado, neste momento, meu Deus, eu quero orar pelas ofertas, pelos dízimos que estão sendo nesse momento apresentados a Ti. Senhor, abençoa, consagra, Senhor Deus, cada um. Traga da Tua paz, ó Deus, do Seu poder, do Seu refrigério sobre cada família, sobre esta igreja, meu Deus. Multiplica, Senhor, essas ofertas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sair do seu lugar e pode trazer aqui a sua oferta até o gasofilácio, querido. Glória a Deus, amém. Podei-vos assentar rapidamente, queridos. Eu vou dar só apenas alguns avisos. Preste atenção nesses recados. Você também que está nos assistindo, que são membros aqui da nossa igreja, eu quero deixar alguns recados. O primeiro deles, terça-feira, nós temos a live dos G100, das reuniões das casas, mas a gente tem feito uma live, tá bom? Terça-feira, às 20 horas, tá? Na quarta-feira, preste atenção nesse aviso. Na quarta-feira, eu pretendo realizar uma reunião aqui com a nossa liderança, com os nossos obreiros e com os voluntários. O que é voluntário, pastor? É aquele que quer ajudar, né? Se você tem um desejo de ajudar na casa do Senhor, você pode estar conosco aqui na quarta-feira, às 20 horas, tá bom? Nós vamos ter uma reunião, porque estamos chegando no final de 2020 e nós precisamos traçar algumas metas para 2021. Inclusive, amados, por que eu estou marcando essa reunião nessa semana? No sábado, lá em Sertãozinho, que é a nossa igreja mãe, vai acontecer uma assembleia lá, porque você já sabe, o nosso pastor lá, que era o presidente, ele veio a falecer devido à Covid. E agora a gente precisa lá escolher alguém que vai dar sequência nesse trabalho, né? Então, eu vou na quarta-feira aqui já estar passando algumas coordenadas para os irmãos do que nós estamos esperando para o nosso próximo ano, né? Para essa nova etapa que nós vamos começar, tá bom? Então é importantíssimo a presença dos nossos obreiros, os voluntários, para essa reunião na quarta-feira
às 20 horas. Não posso fazer isso através de live, irmãos, porque não dá, né? A igreja tem espaço, a gente pode aqui deixar as cadeiras espaçadas, como vocês estão aqui, e a gente vai fazer a reunião na quarta-feira, tá bom? Na sexta, como você já sabe, nós temos a live do Encontro da Vitória, às 20 horas também. Esses são os nossos compromissos. Eu acho que amanhã, às 20 horas, tem a live das irmãs, né? Eu acho que é a última do ano, então, irmãs, não percam esta live, né? As irmãs, você não perca essa oportunidade, amanhã às 20 horas, né? Geralmente elas vão disponibilizar aí nos canais que a gente tem para poder direcionar você a assistir essa última live do ano de 2020 das mulheres, né, de oração. Amém? Então esses são os nossos avisos. Eu quero nesse momento orar, terminando essa reunião. Vamos ficar de pé, né, para a gente orar, encerrando. Eu agradeço a presença de todos os irmãos que estão aqui conosco, né? Temos um visitante aqui, né? Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua presença. Glória a Deus. Vamos orar terminando. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão maravilhoso de estar aqui na sua casa, adorando ao Senhor, meu Deus, por todos esses irmãos que vieram aqui, ó Pai, nos leva de volta para as nossas casas, nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, de conquista, Senhor Deus. Eu oro por cada um desses amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.